Toda vez que eu vou escrevendo agora o último artigo no diálogo com os alunos do MBKM, e toda vez que eu vou ministrar aula nesse MBA, lá da COP, UFRJ, surge a discussão sobre sociedade do conhecimento. Sociedade do conhecimento foi uma análise que fizeram, um diagnóstico de cenário, é assim que a gente tem que entender, é uma proposta de diagnóstico de cenário entre muitos outros diagnósticos. Então você tem sociedade do conhecimento, revolução industrial, sociedade da informação, e aí a gente fez um aprofundamento dizendo que normalmente as pessoas ali trabalham com a ideia de que cada um pensa de um jeito, e a gente então não entende o que é teoria, e não entende que toda teoria gera uma metodologia. Toda forma de pensar gera uma determinada ação. E eu voltei com a frase da Ayn Rand, que eu usei durante bastante tempo no meu blog. É aquela frase que ela diz assim, abre aspas para nossa titia. Você pode ignorar a realidade. O que você não pode ignorar, são as consequências de você ter ignorado a realidade. Vamos fazer uma análise dessa frase, que eu acho bem relevante e interessante. Vamos lá. Você pode criar uma teoria à vontade, a seu critério, analisando a realidade. Só que essa teoria, e aí eu no artigo coloco os vários etapas na hora que a gente vai construir uma teoria, você tem o fator causante, o fator detonante, o fator consequente e o fator atuante. Então isso é uma teoria forte. Está estruturada. Então, no momento que você diz teoria tal, metodologia tal, sociedade do conhecimento, se criou uma metodologia de gestão de conhecimento. E aí se criou uma sociedade brasileira de gestão de conhecimento. Eu estive fazendo palestra lá e critiquei do mesmo jeito que eu estou criticando aqui. Até uma menina antes da palestra falou, pô, pega leve, afinal de contas. Eu falei, não, porque a questão é, estamos numa conversa científica. Como diz o Popper, eu botei essa frase dele essa semana, a ciência é feita de debates e críticas. Então nós temos hoje um mercado de diagnósticos de cenário que produzem metodologias. Então, sociedade do conhecimento, metodologia, gestão de conhecimento. Aí, nesse momento, é o que a Ayn diz. Então você pode fazer a viagem que você quiser. O que você não pode fazer é a consequência de ter ignorado a realidade. Então, se você pega uma metodologia que é filho de um diagnóstico de cenário que não é adequado, as consequências vão vir. Então o cara diz assim, não, estamos vivendo a sociedade do conhecimento, então vamos criar uma gestão de conhecimento para a gente se manter competitivo, que é isso que as empresas querem. Mas se mantiveram competitivos, não, mas aí resolveu o problema, porque aí de repente gestão de conhecimento vai virar transformação digital. Aí na conversa o pessoal diz, não, mas... Aí eu digo, não, mas a uberização, a tendência na direção da descentralização, da uberização, da blockchainização, faz parte da conversa, da visão de cenário, que a gente disputa esse mercado, bimodal. Que a gente diz, não estamos vivendo a sociedade do conhecimento. Nós estamos entrando na civilização 2.0. E aí a gente mostra os padrões baseado nas teorias do Pierre Levy. Mudou a mídia, mudou a sociedade, somos uma tecnoespécie, essa é a essência, e aí então a gente vai trabalhando. Então o que acontece é que esses autores que apresentam esse tipo de cenário, esses diagnósticos, são percepcionistas. O que são percepcionistas? Eles percebem. Isso também está na Ayn Rand. Ela diz, a percepção é o primeiro passo de uma teoria.
Mas depois da percepção, vem a reflexão sobre a percepção, e a partir daí você vai procurar os padrões. E aí então você tem uma teoria forte. Quando você não procura os padrões, você tem uma teoria fraca. Sociedade do conhecimento, teoria fraca. Sociedade de informação, teoria fraca. Revolução industrial, teoria fraca. Porque se a gente comparar a qualidade, né, dos padrões apresentados, por exemplo, pelo Pierre Levy, fica muito mais evidente que aqueles padrões são mais consistentes do que os outros. Então aí a gente define a sociedade, e a partir do momento que você define a sociedade, você cria a metodologia. Foi o que a gente criou, que eu criei nos meus livros, né? Desde o primeiro eu estava tentando criar uma metodologia, e aí criou-se a metodologia bimodal, que é a ideia de que você tem que criar uma área separada para experimentar a curadoria. A nossa visão de cenário influencia a nossa metodologia. E é assim que funciona. Então, se você fala em revolução industrial, você vai procurar, então, criar a indústria 4.0. E aí você vai definir o que é a indústria 4.0. E aí você vai fazer uma série de decisões, e aí as consequências da realidade vão bater na tua porta. Outro ponto aí foram vários pontos que eu fui colocando nesse artigo. Esse artigo ficou longo, né? Falando aí sobre as ciências humanas são mais emocionais. Sim, são mais emocionais, mas não significa que pelo fato de serem mais emocionais, que estão diretamente ligadas à análise que modifica a sobrevivência das pessoas. Se alguém, por exemplo, diz que o Estado tem que ser menor, e aí apresenta padrões que funcionam em vários lugares, e a pessoa vive de uma empresa estatal, ela teoricamente vai ser contra isso. Então aí entra no emocional. Agora, se eu digo que os buracos negros puxam menos ou mais energia, não está nem aí para isso. Então, obviamente que nas ciências sociais a brigalhada é maior. Mas isso não é uma justificativa para a gente não trabalhar de maneira científica. É apenas mais um desafio que a gente tem, né? Tem uma discussão interessante que a gente fez sobre Marx, né? Trouxeram essa questão de como é que o Marx, se você comparar, por exemplo, Marx e Adam Smith, Marx, na minha visão, é um autor percepcionista. E o Adam Smith é padronista. Por quê? As sociedades que funcionaram, o que elas têm em comum? Aí fez uma pesquisa e mostrou um padrão. Esse é o Adam Smith. O Marx não. O Marx falou assim, olha, eu estou vendo aqui, acho que é mais ou menos isso, e vamos então inventar uma outra coisa. Temos uma percepção. A ideia da luta de classe, na minha opinião, é uma percepção. E o Adam Smith apresentou um padrão. Toda vez que você descentraliza a produção, uma sociedade tende a enriquecer. Então ele apresentou um padrão, né? Então, a ideia da descentralização de produção que bateu bem para que a gente pudesse evoluir, fazer as revoluções e chegar aos 8 bilhões. Então essa é uma comparação que eu acho que é interessante, que faz parte dessa discussão das ciências sociais. Bom, o artigo tem várias coisas, etc. Foi um prazer enorme, né, voltar a fazer, e a gente fez essa dinâmica que foi bem interessante. É isso. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado, e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu, para isso, quero sim